Oi, gente! Hoje a gente está aqui para falar sobre o parto e o trabalho de parto. A gente tem hoje a Raquel e a Flávia para dividir a experiência delas com a gente e depois eu vou dividir a minha experiência também com vocês, tá bom? E eu vou pedir para que as meninas se apresentem, começando com a Raquel. Oi, meu nome é Raquel Joyner, eu trabalho com pesquisa clínica aqui nos Estados Unidos, eu mudei pra cá em setembro de 2016. Tenho um baby boy de 6 meses, o Leo, e sou casada com o Paul. Raquel, como foi seu parto? Como foi o processo? Como é que você se preparou para o parto? Como foi que aconteceu de início a fim? Bom, eu vou voltar um pouquinho, sim, da minha gravidez, porque eu sempre queria ter muita informação. Porque como o parto, exatamente, você não sabe como vai acontecer, eu queria ter informação de tudo pra poder tomar as minhas decisões junto com o médico que tivesse, né? Então eu tava fazendo o acompanhamento com a minha médica. Quando eu tava de 36 semanas, eu escutava muito podcast. Sempre. E tem um que é meu favorito, que chama Birthful. E quando eu comecei a estar com 36 semanas, eu comecei a estudar sobre parto. E um dos podcasts, eles estavam explicando que aqui nos Estados Unidos e na Europa, as pessoas que têm uma gravidez normal, que está ocorrendo tudo bem, deveriam, sugerido que eles tenham um parto com as midwives, que é um termo que a gente quase não tem no Brasil, seria traduzido como parteiras. Só que as midwives, elas são profissionais extremamente qualificadas aqui dos Estados Unidos, são enfermeiras certificadas. Então, teoricamente, você deveria, uma gravidez não de risco, ter os partos com as midwives. Então, eu tava com 36 semanas, eu ouvi esse podcast, eu falei assim, ai meu Deus, e agora? Daí liguei, conversei com meu marido, falei assim, o que você acha de eu ir ver as midwives agora? Ele falou assim, olha, você tem 4 semanas, né? Liguei, marquei a consulta, a minha primeira consulta com elas, eu tava com 38 semanas. Uau! Então eu já podia ter o bebê a qualquer momento. Na minha consulta de 36, eu conversei com a minha médica e falei assim, olha, eu marquei uma consulta com as midwives, eu gostaria muito de tentar o parto na água, e isso era meio que um tchau pra minha médica, né? Porque eu não veria mais ela. E ela olhou pra mim e ela falou assim, você é a candidata perfeita pra tentar. Ela falou, boa sorte, vai dar tudo certo. Ai, que legal. E aí, quando eu tava com 39 semanas, foi minha primeira consulta com as midwives. Eu fiquei no consultório cerca de 2 horas com elas. Nossa. Elas me perguntaram coisas até que eu nem sabia mais sobre a minha vida. Tudo, assim. E era uma senhora que tinha 10 netos e fez o parto dos 10 netos e, se eu não me engano, 3, 4 filhos dela, sabe? Então eu falei assim, nossa, eu senti como se ela fosse a minha avó. Então, fiquei esse tempão com ela, 39 semanas, voltei pra casa, eu falei isso pro meu marido, eu falei assim, eu quero ter o parto com as midwives, tá aqui, né, elas me deram os folhetos, tudo, e eu falei assim, eu quero tentar o parto na água. Aí a gente começou até a ver uns vídeos no YouTube e tal, falei, interessante, vamos ver o que dá. E aí, no dia da minha consulta, tinha uma consulta à tarde, no dia da minha consulta, eu acordei 5:30 da manhã com um pouco de cólica. E era a minha consulta que eu ia entregar a papelada pra ela, dizendo que eu aceitava fazer o parto na água, com os riscos e etc. Era meio que entregando pra ela meu plano de parto com quase 40 semanas. Daí, e eu tava trabalhando de casa nesse dia, então eu acordei, comecei a trabalhar. Meio-dia, eu falei assim, ai gente, será que eu tô em trabalho de parto? Será que começou? E eu não sabia, eu falava, não, é só uma coliquinha, tá tranquilo. Então, quando foi por volta, assim, de meio-dia, eu acho que eu senti minha primeira contração. Eu falei, não, eu acho que eu tô com trabalho de parto. E continuei trabalhando, normal, eu só precisava me esticar um pouco. Quando deu 2:30 da tarde, 2, 3 horas depois, começaram a vir as contrações mesmo. E eu não tinha enviado um último e-mail, e eu trabalhando, tentando me esticar, meu marido, Raquel, para! E aí eu falei assim, mas eu tenho a consulta hoje. Então a gente ligou, eu falei assim, o que eu faço? Vou pra consulta ou espero pra ir direto pro hospital? Só pra dar uma informação para as pessoas, se você pudesse
colocar um número de 1 a 10 nas primeiras dores que você sentiu, como é que você descreveria? 3. 3, tá bom. Nessa hora eram 3. De manhã foi mais um desconforto que me acordou. Tipo cólica menstrual. Mas as 2 eu diria 3. Tá bom. Daí liguei pra eles, falei, devo ir pra consulta ou devo esperar ir pro hospital? Mas na minha cabeça, eu ia demorar ainda horas em trabalho de parto. E elas falaram, não, vem pra cá e a gente vai te checar tudo e se precisar você vai... vem pra cá primeiro, vem pra consulta. Eu falei, tá bom. Fui eu, minha mãe tava aqui na época, minha sogra tava aqui, então fui eu, minha mãe, minha sogra e meu marido pra consulta. Chegando lá, eu tive 2 contrações. Esperando e uma na sala com ela. Só que eram 2 contrações que aí eu já diria que eram 6. Que eu tinha que parar de falar e me doía muito minhas costas. A sensação que eu tinha um isqueiro queimando as minhas costas. E eu tinha que parar, me alongar. Então, esses são detalhes, assim, importantes de escrever, né? Porque quando a pessoa quando uma mamãe tá grávida, esperando o bebê, eu acho que pra mim era a maior curiosidade. Como é que é essa dor? Porque muitas vezes você escuta, é como uma dor de cólica menstrual. E tem gente que diz, não é como dor de cólica menstrual. Então, assim, descrever essa dor, como você sente, também é importante. E pra mim mudou mesmo, porque de manhã era uma dorzinha e depois foi aumentando. E eu não conseguia acompanhar, medir. Você não conseguia medir o tempo, né? Porque elas pedem os espaços de tempo. Eu não conseguia porque eu não sabia quando a dor ia embora. Enfim, daí tive as 2 contrações. E aí quando eu cheguei lá, era uma outra midwife. Ela falou assim, posso te checar? E eu falei assim, não precisa, porque eu não tô ainda, né? Porque ela queria ver quanto eu tava dilatada, mas eu falei assim, eu vou sentir quando eu estiver dilatada. E quando eu tive a outra contração, ela falou assim, deixa eu te checar. Eu falei, tá bom, se ela tá me pedindo 2 vezes, né? Ela deve saber mais que eu. Deitei, ela me checou, ela falou assim, então, você tá 5, 6 centímetros dilatada, é melhor você ir pro hospital. Que bom! Aí eu falei, tô! Aí a gente, ai meu Deus, e eu tinha acabado de terminar a mala com a minha mãe, sabe? Não tinha nem... Eu não tava esperando ter o filho naquele momento. E aí, era pertinho da minha casa, a gente foi, pegou minha mala, fomos pro hospital. E eu tava super bem, eu e meu marido, a gente foi cantando, a gente até fez um stories no carro, que a gente tava muito tranquilo, a gente vai conhecer daqui a pouco, tal, bebê. Desci do carro, aí eu subi lá, e aí foi engraçado, porque a hora que você tem que dar a entrada, a moça começou a me fazer um monte de pergunta, e aí já começaram as dores, eu falava assim, moça, por qualquer coisa, agora eu preciso entrar. Enfim, fui atendida, aí eles me levaram por uma salinha pra medir pressão, essas coisas. Eu falei, não, eu acabei de vir de uma consulta. Então eles não tinham ainda a minha papelada. A minha midwife até tava ligando no hospital pra dizer que eu estava indo pra lá, porque você teria, teoricamente, quando você tem as contrações, você liga pra avisar que você tá indo no hospital. Enfim, e eles estavam ainda nesse processo, eles me acharam uma sala bem grande. E aí, isso era o quê? Umas 5:30 da tarde, 6, aí eu tava deitada, eles estavam me monitorando e a minha ideia era que eu iria tomar banho antes, sabe? Que eu queria ir limpinha, mas acabou não dando nada. Brasileira, gente. Era comer um cereal, tomar banho e depois ir. Daí a gente lá, tudo tava tranquilo, mas eu tava com dor, aí as dores estavam aumentando. Quando por volta de umas 6:30, a outra midwife que estava de plantão, as minhas dores começaram a ficar muito fortes e eu não gostava de ficar deitada na cama porque eu não conseguia achar a posição por causa dessas dores nas costas. E eu segurei o braço dela assim, eu falei assim, eu preciso tirar esse bebê agora. Aí ela falou, deixa eu te checar. Ela me checou, eu tava 9 centímetros. Que legal, gente, que bom! E foi muito engraçado porque no dia anterior eu ouvi exatamente um podcast sobre isso, The Birthful, falando sobre a necessidade do médico te falar pra puxar, pra empurrar, desculpa, eu sempre falo puxar porque é push, é empurrar. E eu fiquei muito com isso na cabeça, eu falei assim, eu sei que eu e ele vamos saber que horas, que hora que vai. E aí eu agarrei ela e falei assim, eu preciso começar a puxar.
empurrar. Daí ela falou, então vamos preparar a banheira. Aí eles começaram a encher a banheira, ela falou assim, enquanto isso, vai no banheiro. Eu falei assim, eu vou lá no banheiro porque eu gostava de ficar sentada no vaso, que eu achava a dor pra mim ficaria um pouco melhor. E eles estavam enchendo também a banheira do banheiro. Só que eles encheram a banheira não tava enchendo. E eu sentada, né, no vaso com meu marido na minha frente. Aí as dores estavam assim, bem altas. E eu conversando com ele, de repente a gente ouviu assim, puf! Aí ele falou assim, aí eu falei, nossa, o que foi isso? Ele falou, sua bolsa estourou. Minha bolsa estourou dentro do vaso. E aí ele falou assim, gente, a banheira não tá enchendo, a bolsa dela estourou. Eles falaram, não, tranquilo. Agora que você falou da aromaterapia, eu não lembrei, mas eles fizeram aromaterapia, meu marido, que falou, põe um cheirinho de lavanda. Então tava com cheirinho de lavanda. Eles apagaram as luzes. Minha mãe, minha sogra e o marido dela saíram do quarto. A minha mãe ficou bem chateada, mas foi meio que uma decisão minha e do meu marido. Claro que eu queria a minha mãe, mas ao mesmo tempo eu queria respeitar o meu marido, que era o momento nosso. E aí eu saí do banheiro e vi essa banheira, é como se fosse uma piscina de criança, redonda, mais altinha, com água. Ela falou assim, vamos lá, entra lá. Isso era umas 7h15, a hora que eu entrei na banheira. E eu tava muito quieta, eu sou uma pessoa que fala muito, mas eu tava muito quieta, porque eu tava tentando aproveitar aquele momento que eu sabia que era único, que nunca, né, que não ia me acontecer mais. E meu marido falava comigo, eu só ficava, tá, sabe? Não queria falar. Enfim, entrei na banheira, então tava eu, ele, a minha midwife, e 2 outras moças. Uma me monitorando, que é ela que eu acho que teve a pior. Enfermeira? Eu acho que elas são assistentes de enfermagem ou enfermeiras, não sei dizer. Tá bom. Acho que são assistentes do hospital. Que eles chamam. Do hospital, isso. E aí, uma ficava me monitorando e monitorando o bebê, a minha midwife, que não falou muito, acho que a gente nem se conhecia, que ela percebeu que eu estava quieta, então ela só me falava coisas boas. Ela falava assim, vamos lá, não sei o quê, sabe, com uma voz calma. O que foi muito bom pra mim, na banheira você pode se mexer. Então eu ficava nessa posição morna, bem gostosa. E eu sempre falava pro meu marido, porque eu tenho pavor de água fria. Eu quero água morna. Uma água bem morninha na temperatura do corpo, porque pra hora que o bebê sair, não ter o choque. E aí eu comecei a puxar sozinha, empurrar sozinha. Eu tinha as contrações e eu empurrava. Eu tinha aquela necessidade, parecia que eu sabia o que eu tava fazendo. E empurrava, parava. E aí, nesses momentos que eu parava, que era o momento que eu ficava calma, que eu não entendia nada, meu marido aqui comigo, segurando meu braço, e ele só falava assim... Ela falava que tava indo muito bem, ou então, agora a gente tá vendo a cabeça dele. Que legal. E aí, eles ficaram muito tempo, assim, falando o que estava vendo a cabeça. A única coisa que eu lembro que eu perguntei pra ela, foi assim, ele já virou? Que o bebê desce e dá uma viradinha. Ela falou, virou sozinho. Eu falei, bom. E aí, eu mesma puxava, e meu marido só aqui, ele falava assim, tô vendo a cabeça, tá saindo, não sei o quê. E aí, aí ele saiu a cabeça, e eu tinha muito medo do ombro. Porque meu marido tem um ombro largo, eu sempre tive assim, ai meu Deus, na hora que saiu o ombro, como é que vai fazer? E aí, teve uma hora que eu pedi o nitrogênio gasoso, que é o gás da risada, eu não sei como é que é no Brasil. Pedi, o médico veio, gente, o médico super novinho, acho que era a primeira vez que ele tava atendendo, não tava saindo o ar, enfim, acabei usando, mas não usando, porque não tava funcionando. E aí eu falei, não tem problema. E aí meu marido falava assim, pode gritar, eu falava, não quero falar, eu quero ficar quieta, me deixa quieta. Então você não usou anestesia de jeito nenhum? Não, porque pra mim tava fluindo. A dor estava em 10. Mas tava super aguentável, porque eu estava me concentrando nos momentos que eu não tinha dor. No momento que eu tinha dor, era aquele furioso, sabe? Vai, sai. E o que você fazia quando você tava com dor? Você agarrava no seu marido? O que você fazia? Eu empurrava. Respirava? Eu acho que eu colocava toda a dor pra... E acho que era por isso que eu não queria falar. A minha energia estava focada naquele movimento de empurrar. Eu não queria gastar energia falando. E aí ele saiu a cabeça, ele falou, a cabeça inteira tá pra fora. Eu falei assim, coitado, ele tá debaixo da água, né?
empurrei mais 3 vezes, saiu o corpinho e a hora que saiu do corpo ele já veio Ai, que direto. delícia. Esse momento eu não sei descrever, não tem palavra pra descrever a hora que você põe a criança aqui. E eu sempre achava que eu queria que limpasse a criança antes, mas não, eu só queria ele aqui. E aí a gente ficou uns minutos ali e aí minha midwife falou assim, vamos agora pra cama? Eu falei, vamos, eu levantei. Já tinha cortado? Não. E eu falei, eu tinha comentado com meu marido. Pra demorar Pra demorar. Daí eu deitei na cama, ele deitou, colocaram Com a placenta ainda dentro. Com a placenta tudo. Daí, a hora que ela falou assim, vamos empurrar. Aí meu marido cortou, mas assim, foi bem depois. Eu falei, corta direitinho que eu quero o bico dele, bonitinho. Nesse momento eu já era uma outra pessoa. Eu não era a pessoa mais que tava tendo o filho, sabe? Eu tava ali... Você acha que se tornou mãe ou qual era o sentimento? É um sentimento de maior alívio e felicidade do mundo que eu não sei nem explicar. Eu não sei explicar, eu tava assim, sabe? Faz o que quiser comigo. No êxtase de felicidade. E aí eu vi que cortaram, aí elas levaram ele, né, pra fazer os procedimentos, ver peso e tal. Mas levaram fora do quarto? Não, dentro do quarto. Ele tava ali do meu lado. E aí minha midwife falou assim, agora vamos empurrar a placenta? Eu falei, ai não, eu não quero empurrar mais nada. Ela falou, não, vai ser tranquilo. Mas foi também, nossa, foi super eu tava com medo de empurrar, porque aí eu comecei meio que voltar a sentir a dor. Eu falei, ai, não quero empurrar. Empurrei, saiu direitinho e tal. De primeira? Não, de segunda. E aí eu descobri que tava tendo uma festa lá no hospital. E aí eu virei pra uma das assistentes, que foi a que ficou me monitorando, eu falei assim, tem algum donuts aí? Eu lembro da sua foto. E aí ela falou, eu vou ver. Eu falei, se tiver de chocolate com sprinkles, você me traz. Eu, paciente, pedindo. Gente, deu 2 minutos, ela voltou com um donut pra mim, então eu tava com o Léo aqui. Um donuts, eu falei, isso aqui é a melhor coisa do mundo. Gente, que bênção. E aí a gente ficou lá e depois foi só alegria. Que maravilha, gente. Fico muito, muito feliz por você. E é isso, gente, é para mostrar que existem vários pontos de vista, várias situações, várias maneiras de acontecer. Então, assim, para Raquel aconteceu assim, né? Foi tudo natural, sem anestesia. Ela é brasileira, é uma coisa que eu falei no primeiro programa, eu não quero criar estereotipo, né? Que toda brasileira quer cesariana, não é o caso. Não posso negar que eu não tenho problemas com cesariana, então voltar a esse mundo de parto tão bonito como você teve, abre mente, né? Dá tipo assim, gente, que lindo, né? Mas confesso pra ti que não foi como eu vi com a minha família, as amigas e tudo isso, né? E depois conto pra vocês como foi a minha experiência. Não foi nem perto da Raquel. Eu fui muito sortuda porque foi tudo muito rápido. Então, gente, é uma bênção. Então, o corpo estava preparado. Isso eu sou a favor e acho super interessante. Quando o corpo da mulher está preparado para aquilo, né? Que vai acontecendo, que ela vai tendo a dilatação, que ela vai tendo as contrações e as coisas vão acontecendo naturalmente, é uma coisa, né? Quando você chega no hospital para ser induzida, que tem que usar um método ou outro artificial, já não é mais natural, né? Já não é mais natural. É uma experiência diferente. Travada, né? Ai, meu Deus, o que tá acontecendo, né? Isso, exatamente. Porque fica aquela incerteza. Isso, então assim, a gente não tá aqui para mascarar e romantizar a situação. A gente tá aqui para contar para vocês o que realmente acontece, né? Então, a gente quer ser um pouco mais real no sentido de que vocês possam ter um pouco de informação através da nossa experiência, mas também busquem informações com profissionais, com livros, a internet está aí para isso também. Perguntem, faça lista de perguntas quando você for na sua consulta com a sua médica. Então, gente, eu vou encerrar esse bloco para que no próximo bloco a gente comece a nossa entrevista com a Flávia e ela possa dividir também a experiência dela com a gente, tá bom? Beijinho, até já já!